Bom, boa noite para quem ainda não me conhece. Eu sou a Luciana. Já ministrei algumas vezes a palavra de Deus aqui. E agora tenho o privilégio de ministrar mais uma vez. O tablet. Mais uma vez para os irmãos. Com essa graça de receber obrigada. O pessoal da Jocum e tendo o Rodrigo, nosso filho, né? Como líder desse ministério. Para mim é uma alegria, né? Poder compartilhar a palavra com os irmãos nesse momento importante de receber esses jovens aqui no nosso ministério. Amém? Nós vamos orar para que o Senhor fale, né, nos nossos corações de uma forma especial. Amém? Senhor, nós colocamos nessa hora cada coração diante de Ti. Colocamos a Tua palavra que há de ser ministrada. Que ela venha, Senhor, com graça. Que ela venha com poder para nos quebrantar, para trabalhar em nós, ó Deus. E que nós possamos sair daqui hoje um pouquinho mais transformados pela Tua palavra, Deus. Usa a minha vida. Espírito Santo, me toma, conduza essa reunião conforme está no coração do Pai, de maneira que todos nós, a começar de mim, sejamos abençoados, ó Pai, por aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós oramos agradecidamente, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir Números 13, se os irmãos puderem ali, de 27 a 32. E depois o capítulo 32, 11 e 12. Bom, eu estou aqui na versão Almeida corrigida. Queridos, essa é uma passagem que eu acho que muitos de vocês conhecem, que é aquela passagem que quando o povo de Israel estava para entrar na terra prometida, o Senhor traz uma experiência para eles. Amém? E diz assim, o texto. E dando conta a Moisés, disseram, fomos à terra que nos enviaste. Ela, em verdade, mana leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam junto do mar e ao longo do rio Jordão. Então, Calebe, fazendo calar o povo perante Moisés, disse, subamos animonosamente e apoderemo-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Disseram, porém, os homens que subiram com ele, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Agora nós vamos lá para o 32. De certo, os homens que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi, com o juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o querezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Amém? Bom, nós estamos aqui diante de uma história. O tema da nossa ministração hoje é Alcançando as Promessas. Nós temos aqui uma história de um povo que Deus prometeu lá em Abraão uma terra prometida, uma Canaã. E Abraão morava numa outra cidade, ele era sozinho, e Deus disse para ele que faria dele uma grande nação, e que era para ele sair para ir para uma terra que Deus ia mostrar para ele. E por meio de Abraão, Deus fez um povo, chamado hoje Israel. Amém? Então, nós vamos falar um pouquinho dessa trajetória até a chegada de Canaã. Num momento
que iniciamos um ano, todos nós temos aqui expectativas, né, de ter um objetivo, alcançar alguma coisa, ter um propósito. E como é confortável a gente saber que Deus já tem uma Canaã para nós. Que Deus já tem um plano. Que Ele já estabeleceu um propósito. Que Ele já estabeleceu uma Canaã. Que a nossa vida não está aqui à solta por acaso, sem rumo, sem direção. Como é bom saber que antes de eu sonhar alguma coisa, Deus já sonhou, amados. Antes de eu querer alguma coisa, Deus já quis para realizar por meio da minha vida. E assim era com o povo de Israel. Deus tinha um propósito de formar uma nação e chamou um homem. E aí a gente vai ver toda uma história. Para eu preparar essa ministração, eu fui lá em Gênesis e fui para lá em Deuteronômio. Que gostoso que é. A gente vê a história se desenvolvendo e a gente vê Deus trabalhando, né, na nossa vida. Como é bom ver. E a gente vai ver também que não foi só na história. Todos os homens que a gente vê na Bíblia, se você for estudar profundamente, nós vamos ver Deus dando promessas, planos, propósitos. Nós vamos ver Abraão, que já começou por aí. Deus já falou que ia fazer dele um grande homem. Depois nós vamos ver Davi. Ele era jovem e Deus já deu para ele um ministério que ele seria rei. Foi ungido, jovenzinho. José, quando era bem jovenzinho, ele tinha o quê? Fome de Deus apenas. Deus disse para José, por meio de sonho, que ele seria líder de uma nação. E nós vemos também José, Davi e tantos outros, e Abraão, como já falei. Tantos outros que Deus prometeu. E nós vamos ver que ele se cumpriu. Todas as promessas que o Senhor estabeleceu para esses homens, nós vamos ver que elas se cumpriram. E a Bíblia, uma boa notícia, a Bíblia tem uma tradução de João Ferreira de Almeida, que diz que a Bíblia tem 1.100 promessas de Deus, distribuídas em 71 temas. 1.100 promessas, distribuídas em 71 temas. Essas promessas, elas são para mim. Essas promessas, elas são para você. E o Senhor quer que nós chegamos até essa promessa. Esse é o tema da nossa ministração hoje, alcançando as promessas. Sabendo que Deus tem uma promessa. Que Ele tem uma promessa. E Deus tem colocado muito no meu coração, já há uns meses, uma frase. Saindo do Egito, passando pelo deserto, chegando em Canaã. Amém? E essa reflexão que eu quero trazer para os irmãos hoje, né? Sobre como eu vou conquistar as promessas do Senhor para a minha vida. Como? Como eu vou? Entender que Deus tem promessas para mim. Entender que elas são para mim, que Jesus Cristo já conquistou para mim e que elas estão disponíveis para mim. Como eu posso fazer, então, para alcançar? Para fazer com que essas promessas elas saiam de um sonho e se tornem uma realidade. Quando Davi recebeu a promessa, ele era simplesmente um pastorzinho de ovelha. Um menino sem significado nenhum. Não tinha nada expressivo. Tanto é que quando o profeta Samuel foi ungí-lo, todos os irmãos passaram ali no critério, na avaliação, e ele não escolhia ninguém. O pai foi trazendo os filhos mais fortes, os filhos mais capacitados, os filhos mais preparados para a guerra. E Samuel olhava aquilo e dizia, não é nenhum desses. Nenhum desses. Você não tem nenhum filho. Davi nem foi, amados. Ele nem foi para passar para a avaliação. Samuel disse, você não tem ninguém, mais um filho? Não, tenho. É um filho insignificante. E trouxe. E ali o Senhor ungiu Davi. E ali Davi recebeu uma promessa que se cumpriu, queridos. Ali ele recebeu uma unção, que ele seria rei de Israel, naquele momento. E aquela palavra ficou no coração de Davi. Aquela palavra ficou no coração de Abraão. Aquela palavra ficou no coração de José. Mas, às vezes a gente recebe uma palavra do Senhor e acha que aquilo vai acontecer de imediato.
a gente vê que na história da Bíblia não foi bem assim. José, 13 anos levou para se tornar governador do Egito. Davi, vários anos. Abraão, nem se fala. As promessas do Senhor, amados, nem sempre elas são de imediato, mas elas existem. E elas são para mim e elas são para você. Então, a primeira pergunta que Deus faz para mim, faz para você, né? Você tem buscado as promessas do Senhor? Primeira coisa que Deus quer ensinar para mim e para você. Nós temos buscado? Nós temos perguntado para Deus, Deus, diante de 1.100 promessas que o Senhor tem na Bíblia, quais delas o Senhor tem mais especificamente para mim? Em cada situação da sua vida, se você crer e se você receber cada situação da sua vida, Deus vai revelar uma promessa. Amém? Então é importante a gente saber que Deus tem uma Canaã para mim. Amém? Diga isso para o seu irmão, Deus tem uma Canaã para você. Deus tem uma promessa para a sua vida. Mas o que é Canaã? Se Deus tem uma promessa para mim, se Deus tem Canaã para mim, o que é Canaã? É um presente? É uma bênção? O que será que é? E a Bíblia responde tudo para a gente, queridos. Logo que vocês, nesse texto que nós lemos, num momento que os espias chegam ali para espiar a terra, eles falam, nossa, a terra é boa, a terra mana leite e mel, a terra é maravilhosa. Em Deuteronômio 6, Deus descreve mais essa terra, dizendo que ela é uma terra boa, com grandes e boas cidades, que o povo não edificou, tem casa cheia de todo o bem, o qual não encheu, poços cavados que não cavaram, vinhas e olivais que não plantaste, e comereis e fartareis abundantemente. E mais em Deuteronômio 8, fala de várias características que você for ler. Uma terra sedenta, uma terra de mananciais, uma terra de água boa, um solo bom. E estava tudo pronto. Canaã era uma cidade perfeita. Era uma cidade onde tudo estava pronto. Era uma cidade que as pessoas não precisariam mais construir. Elas chegaram, as casas estavam prontas, os poços estavam com água, as casas cheias, as terras plantando, colhendo, tudo estava pronto. Então, o que significa Canaã? Canaã, queridos, significa o melhor de Deus para mim e para você. Canaã significa uma posição em Deus, onde nós vamos ver o versículo que diz, colocai o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Canaã significa o favor de Deus ao nosso favor. Canaã significa uma posição no Pai, onde as bênçãos, elas vão te acompanhar. Onde a presença de Deus, ela é tão mais significativa, tão mais forte, a intimidade de Deus, ela é tão maior na minha vida e na sua, que as coisas virão na sua mão. É um lugar de descanso. Eles chegaram na terra de descanso. Canaã fala de Jesus, que é o nosso descanso, que morreu na cruz do Calvário para que nós entrássemos no descanso. Canaã fala de regozijo, de alegria, de paz, de descanso das lutas, de descanso das batalhas, de descanso das controvérsias da vida, do mundo que nós vivemos. Canaã fala de paz, de prontidão, de favor, de chegar num lugar e receber aquilo pronto. Você já teve uma experiência assim? De repente você fala assim, puxa, essa semana mesmo eu tive uma experiência assim. Eu estava passando por uma situação lá no meu trabalho, eu falei, nossa, eu precisava resolver uma situação e lembrei de uma pessoa. Mas veio claro essa pessoa no meu coração. Eu falei, nossa, onde será que está essa pessoa? Nunca mais eu ouvi, nunca mais falei. Eu cheguei para trabalhar, a pessoa me chamou no Skype. Né? Isso é Canaã. De você nem tá assim,
só de pensar, Deus já te traz. Sabe o que é isso, amados? É voltar para o Éden. Quem fez a Universidade da Vida aqui, o pastor Wilson ministrou muito sobre isso, sobre o Éden, sobre o tempo do jardim, o tempo quando Deus criou o homem e a mulher, que ele estava com o homem e com a mulher, que eles estavam ali, que eles viviam aquele tempo de alegria, de paz, e tudo que eles precisavam, eles tinham. Canaã significa as suas necessidades sendo supridas, do jeito de Deus, não do nosso. Canaã significa prosperidade. Prosperidade de Deus, e não a prosperidade do homem. Prosperidade de Deus significa necessidade suprida, alegria, regozijo. Quantas pessoas, amados, tem tanto dinheiro e não tem paz, não tem alegria? Quantas pessoas têm tão pouco, não é, desse mundo, mas tem tanta paz, tem tanta alegria? Os valores de Deus, eles são opostos aos valores do mundo. Canaã significa volta para o jardim, volta para Deus, volta para aquele tempo que o homem e a mulher, onde Deus visitava eles, onde Deus estava com eles todo o tempo, e tudo o que eles precisavam, eles tinham. No momento de Deus, na hora de Deus, da forma de Deus. Isso é o que Deus tem para mim. Isso é o que Deus tem para você. É bom saber disso ou não? Que alívio para o nosso coração, amados. Saber que há uma Canaã para mim, há uma Canaã para você. Às vezes a gente se vê lutando, cansado de tanta luta, de tanta batalha, e esquece que a Canaã está disponível para mim, está disponível para você. Mas por que às vezes a gente não consegue viver em Canaã? Se Canaã já é minha, se Canaã já é direito meu, por que eu não estou vivendo Canaã na minha vida? Por que eu não estou vivendo o tempo lá do Éden? Se Jesus já morreu, como nós aprendemos na Universidade da Vida, né? Que Jesus, o homem, nasceu e a mulher, e Deus visitava. Entrou o pecado, afastou o homem de Deus. Aí veio o pecado e trouxe tudo que é coisa ruim. Trouxe a separação de Deus, trouxe as consequências. A pior consequência do pecado foi e é a separação de Deus. Não ter a presença de Deus. E essa foi a principal consequência. E o que Jesus fez quando ele morre na cruz? Traz a gente de volta para Deus. Traz a gente de volta para o Éden. Traz a gente de volta para a mesma condição que Adão e Eva tinham. Amém? Então, se nós já nascemos de novo, se nós já recebemos Jesus na nossa vida, a condição do Éden, que é Canaã, é para mim, é para você. Amém? Já está, já foi consumado. Canaã já é direito nosso. As promessas do Senhor é herança. O que Deus falou para Abraão, eu vou te dar essa terra por herança, para você, para toda a sua descendência. Nós fazemos parte da descendência de Deus. Nós fazemos parte. Canaã é para mim, Canaã é para você. Amém? Agora, mas por quê? Como é que eu posso viver? Por que às vezes eu não desfruto dessa Canaã? Por quê? E aí vem esse trecho. Saindo do Egito, passando pelo deserto, chegando em Canaã. É um processo. Canaã está aí, à nossa disposição. Para o povo entrar em Canaã, primeiro passo, entender que Canaã existia. Entender e receber no seu espírito que existe uma Canaã, que ela é real. Ela não é só sonho. Ela não é só palavra escrita, ela é viva. A palavra de Deus, amados, ela é viva, ela se cumpre para aquele que crê. Então, a primeira coisa, eu preciso crer que existe uma Canaã para mim. Diga isso para o seu irmão. A primeira coisa é preciso crer que existe Canaã para mim e para você. O segundo passo, queridos, para eu poder receber Canaã na minha vida e viver Canaã na minha vida, é entender que para eu conquistar Canaã, eu preciso sair do Egito.
Não tem como. Eu gostaria muito de dizer para você isso. Olha, é fácil conquistar Canaã, viu? Facinho. A partir do momento que você aceitou Jesus, muitas igrejas falam assim, né? Aceitou Jesus, tudo está resolvido. Tudo está resolvido, você já é uma pessoa diferente na hora que você recebe a Jesus. Nós nascemos de novo quando recebemos Jesus, mas ainda temos uma natureza humana e que precisa sair do Egito. Egito, o que era o Egito? O povo que Deus tinha escolhido para viver Canaã, para ir para Canaã, para cumprir um propósito. Canaã não é só receber e me engordar. Canaã também é para que o nome de Jesus fosse glorificado. Israel hoje é reconhecido como uma nação de Deus. O Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. E nós somos descendência de Israel, espiritualmente falando. Amém? Era para ser o quê? Uma nação modelo, uma nação referência, e ela tem sido essa nação, amados. Quantos anos, quanto que esse povo passou, quantos quiseram destruir Israel e não conseguiram, por quê? Porque é uma nação escolhida, separada, é uma nação onde Deus se manifesta, onde Deus se revela. Então Deus levou o povo para Canaã para que eles fossem referência. Mas até eles chegarem lá, eles estavam escravizados no Egito. Quando José foi governador do Egito, o seu pai veio com seus irmãos, seus 12 irmãos, porque tinha fome na terra. E José era governador. E ali eles ficaram no Egito. Só que José morreu, o rei Faraó na época morreu, outro rei subiu ao trono e nem conhecia José. E ele começou a perceber que o povo de Israel crescia e se multiplicava. E aí ele disse, espera aí, está complicado, esse povo vai crescer demais e vai querer se rebelar contra nós e vai fugir daqui. E nós vamos colocar mais peso sobre eles. E trouxeram peso, carga, pressão, opressão. E aquele povo ficou escravizado por 400 anos. Egito fala de escravidão, de pressão, de prisão, de angústia, de peso, de culpa. Egito fala dos valores do escravo, que não sabe viver em liberdade. Então, o segundo passo, se você entende que Deus tem Canaã para você, se Deus tem um tempo precioso para você, tem o Éden para mim e para você, se você entende que é para você e se você deseja Canaã, é preciso permitir que o Senhor te tire e me tire do Egito. Porque muitas vezes nós ainda caminhamos encurvados, com a mentalidade de escravo, com o pensamento de escravo, como esses espias. Eles, amados, eles estavam andando com Deus já há um tempo. Há um tempo que eles andavam com Deus. Andavam, viram as maravilhas que o Senhor fez no Mar Vermelho. Milagres e milagres. Milagres e milagres. O Mar Vermelho foi um sobrenatural de Deus. Chegou no deserto, quando estava para passar por tanta coisa no deserto, quando estava para chegar na terra, viram a terra, se maravilharam da terra. Mas o que eles viram também? Eles viram os problemas, eles viram os gigantes. E o que eles falaram quando eles voltaram? Ah, olha, a terra é ótima, é boa, mas não vai dar para entrar. Não vai dar. Não vai dar porque eles são homens fortes, mais poderosos do que nós. É melhor a gente não mexer com isso não, vamos ficar na nossa. Queridos, isso é uma mentalidade escrava. E isso é uma mentalidade escrava. Deus te deu a promessa, Deus falou, Deus mostrou. E aí acontece uma situação no meio do caminho. E você, muitas vezes, logo a gente já fala, eu acho que não era Deus não. Isso eu acho que não era de Deus. Ah, isso daqui eu acho que não vai dar para mim. Como nós vimos o teatrinho aqui, muito bem representado pelos missionários. Né? As influências. Você, missionária? Ah, não, mas missionário, você isso, você aquilo. Não vai dar certo, isso não pode. Muitas vezes está dentro de nós, não está fora de nós. A gente sabe que Deus tem um propósito.
A gente sabe que Deus tem uma promessa. Mas aí, vêm as dificuldades. Vêm os obstáculos. Vêm os nãos. Vem, faz parte. Os desafios da vida, os desafios do trabalho, os desafios do ministério, vem. E às vezes a gente fala, ai não, é o inimigo fazendo tudo isso. Pode ser o inimigo, mas Deus permite. Para um propósito. Para um propósito, a gente vai ver qual é. Então, queridos, para eu receber Canaã na minha vida e viver isso que Deus tem para nós, essa posição mais alta, eu preciso deixar Deus me tirar do Egito. Não sou nem eu que vou sair. Eu tenho que pedir para Deus, Senhor, me tire do Egito. Me ajuda a passar por essa prova de uma forma madura. Me ajuda, me dá forças para eu superar essa dificuldade. Na certeza que o Senhor tem Canaã para mim. E eu não vou agir como esses homens que quando viram o obstáculo, arredaram o pé, ficaram com medo, murmuraram, reclamaram, não avançaram. Só murmuravam, só viram o problema. Isso é Egito, queridos. Eu quero que você reflita um pouco sobre a sua vida. Nos momentos de luta, de dificuldade, tem um trecho aqui, e não foi fácil. Sair do Egito não é fácil. Quem lê ou acompanha, passou até uma novela aí, né, do povo no Egito, foram 10 pragas para o povo sair do Egito, porque Faraó não queria deixar o povo sair do Egito. Faraó não queria. É algo muito forte. Os nossos pensamentos que recebemos desde quando fomos bebês, é muito encrostado em nós, paradigmas que muitas vezes não nos permite avançar, porque a gente acredita naquilo que não é uma verdade. A verdade de Deus está na palavra de Deus. Diga isso. A verdade é a que está na palavra. Nenhuma outra é verdade. É falso. Amém? Cuidado com os livros que você lê. É uma bênção a gente ler livros, mas cuidado. Porque muitas vezes, por trás de uma leitura teoricamente boa, tem um princípio mentiroso, falso, que vai introjetando na nossa mente uma mentira. Se você quer viver na liberdade de Canaã, precisa sair do Egito. Para sair do Egito, é Deus que precisa nos tirar de lá. Como que eu vou sair do Egito? Buscando cada vez mais o Senhor. Amém? Então, nós precisamos perceber as nossas atitudes, porque o nosso comportamento, ele tem a ver com os nossos pensamentos. Aquilo que eu acredito, eu faço. Aquilo que eu sinto, eu faço. O meu comportamento, lá atrás, tem uma crença, que nem sempre é a crença de Deus, é crença de Egito. E essa crença de Egito pode não deixar você chegar em Canaã. Esses 10 espias que disseram, a terra é boa, mas tem isso, tem isso, tem isso, tem aquilo, o que nós vimos depois lá no 32? Não entraram em Canaã. Eles não entraram em Canaã. Somente 2 pessoas entraram em Canaã. Amados, muitas vezes a gente perde bênção. Escuta o que eu estou te falando. Isso é uma verdade espiritual. Perdemos as bênçãos de Deus porque não nos posicionamos da forma correta. Da forma como Deus espera que nós nos posicionemos. Confiança na palavra. Confiança na promessa. Confiança naquilo que Deus te falou. Chuva, fogo, frio. Eu não vou sair daqui. Deus falou que vai fazer e Ele vai fazer e eu vou ficar firme. Foi essa a posição de Caleb e de Josué. Eles não se deixaram levar por aquilo que os olhos viram, por aquilo que as pessoas falaram. Não se deixaram. Mas eles escolheram Deus, a palavra de Deus, a promessa de Deus. Eles escolheram a promessa de Deus. Com certeza o Egito não estava mais neles. Amém? O Egito tinha ficado para trás. Mas naqueles 10, o Egito ainda estava ali, muito forte, latente. Então, olhar para nós, perceber, Senhor, o que é que tem de Egito em mim? O que é que tem de Egito em mim, amados? E muitas vezes a gente tem muito de Egito. Muito de Egito. Glória a Deus que o nosso Deus é um Deus misericordioso.
que nos dá chance e chances e chances. E de glória em glória nós vamos sendo limpos, nós vamos sendo trabalhados, nós vamos sendo tratados. Amém? E chegaremos em Canaã. Quem quer chegar em Canaã aqui? Eu quero. Pergunta para o seu irmão, você quer chegar em Canaã? Deixa Deus, fala para ele, deixa Deus te tirar do Egito. Amém? E queridos, e para finalizar, o terceiro passo para eu chegar em Canaã vamos recordar, primeiro eu preciso crer, receber e saber que Deus tem Canaã para mim, que é real, não é só sonho. Eu quero te motivar a dizer para você que não é sonho. Amados, o fato de eu estar pregando aqui, um dia eu criei numa palavra que Deus me deu. E Ele deu várias vezes, e várias vezes eu recebi no meu espírito. E se concretizou. Então, o que Deus fala para você, na intimidade, é real. Ele quer fazer. Amém? Para Ele fazer, você precisa crer. Para Ele fazer, você precisa permitir que Ele te tire do Egito. Mas para Ele fazer também, você precisa entender que tem um deserto. Tem um deserto. A ilusão de achar que depois que eu aceitei a Jesus, a minha vida, tudo é lindo, maravilhoso. Amados, é sim, porque Jesus entra na nossa vida. Mas a vida é cheia de desafios. A vida é cheia de desafios. Cheia de desafios. E um soldado que quer crescer no seu nível, ele não vai ser forjado num soldado maior se ele não for tratado nos desafios. Muitas vezes a gente tem medo dos desafios, mas eu quero te dar uma boa notícia. Por mais que é difícil o desafio, por mais que é doloroso o desafio, mas ele é bênção de Deus para a minha vida e para a sua vida, amém? Porque Ele vai nos conduzir para algum lugar. E nós vamos ver o povo de Israel. Ontem eu estava meditando na palavra, hoje de manhã Deus me trouxe essa revelação, eu chorei ali. Como é gostoso, amados, a gente está na presença de Deus. Como é gostoso você estar ali. Às vezes a gente é forçado a estar na presença de Deus, porque Deus me acordou um dia e me deu essa palavra. Borbulha, eu fui lá e anotei, depois eu fui estudar. Enquanto eu estou estudando, Deus vai falando. Ele te traz revelação. É muito gostoso você estar ali com a presença dele. Mas às vezes a vida da gente é tão corrida que a gente não tem esse tempo com Deus. Eu quero te desafiar a ter esse tempo com o Pai, para que Ele te revele coisas profundas, que Ele só revela para os pequeninos, para aqueles que estão na sua presença. Amém? Então, quando aquele povo entrou no deserto, nós vamos ver, às vezes a gente olha assim e fala assim, puxa, deserto é lugar de carência, é lugar de seca, é lugar de necessidade, é lugar de miséria, é lugar duro, é lugar ruim. Por quê? Porque aquele povo passou ali, não tinha água, não tinha pão, não tinha lugar para dormir, né? Eles andava e não chegava, né? Lugar duro. É sim, isso representa a dureza das coisas que muitas vezes está aí na nossa vida. Representa. Mas Deus tinha um propósito. E isso que Deus me revelou hoje. Que o deserto foi um tempo, sim, de escassez. Mas foi um tempo, foi um local. Sabe o que Deus fez ali no deserto, queridos? Deus trouxe o tabernáculo. Deus revelou para aquele povo, ensinou para aquele povo o tabernáculo. E o tabernáculo significa a presença do Senhor. O tabernáculo aponta para Jesus Cristo. No tabernáculo tinha vários componentes. Começou com as tábuas que Ele deu para Moisés. Os mandamentos, os princípios, os valores dele, para que aquele povo andasse. É como se você, amados, quem trabalha aqui em empresa, levanta a mão. Quando você troca de trabalho, você está numa empresa, ela tem a gente chama de normas, né? Tem até um nome que me fugiu agora. Regulamentos e normas da empresa. Tem um regulamento lá. Você sai daquela empresa e vai para outra, é outro regulamento, é outro jeito, é outra forma, não é a mesma.
Deus estava dando um regulamento dele para aquele povo. Ele estava ensinando aquele povo a cartilha, o segredo da felicidade. Ele estava ensinando o segredo da vida eterna. Ele estava ensinando o segredo de viver com Ele. Quais eram os seus princípios, quais eram os seus valores. Ele estava revelando Ele próprio ali. A Bíblia estava sendo manifesta ali. E Ele já estava revelando Jesus. Porque no tabernáculo, nós aprendemos isso aqui na adoração, agora, um tempo atrás. O tabernáculo, que nós tínhamos a arca, que lá na arca tinha a tábua, tinha a vara de Arão, tinha o incenso, tudo apontando para Jesus. Tudo apontando para Jesus. Tabernáculo é Cristo. Tabernáculo é o Cristo ressurreto. Tabernáculo é a dependência do Cristo, é viver no Cristo. Tabernáculo é Jesus ressurreto, que morreu na cruz, para nos tirar do Egito, para nos levar para a vida eterna, para nos levar para Canaã. Então, amados, deserto é lugar de dependência. É lugar que a gente se vê pequeno mesmo. É lugar que às vezes que dói. É lugar que a gente se vê pó. É lugar que a gente vai buscar a Deus. Porque nessa hora, Egito era o homem governando. Canaã é Deus governando. Mas entre Egito e Canaã tem deserto para aprender. Deus queria provar o coração daquele povo. E queria ensinar aquele povo a aprender os seus preceitos e a viver na completa dependência de Deus. E a gente não aprende a viver na dependência de Deus, muitas vezes no bem bom. Vou te dar uma boa ou uma má notícia. Quando está muito bem bom, às vezes a gente sai para ir para a praia, vai para algum lugar, papapá. Às vezes você nem lembra de orar. É ou não é? Mas quando acontece uma situação, primeira coisa que você faz, preciso de Deus. Vou para Deus. Essa situação é só Deus que vai resolver. E resolve. Não resolve? Deus traz para a gente a solução, sempre. Então, essas horas, a gente vai para Deus. Essas horas, a gente se dá direito a se perceber fraco. Essas horas, a gente se dá direito a entrar em contato com a nossa fragilidade. Muitas vezes a gente não quer passar pelo deserto porque é sinal de fragilidade. Deserto fala de fragilidade humana, de fragilidade humana, de você perceber que você chegou, parou, acabou. E agora? Para onde vou? Deserto é lugar de um encontro com Jesus. Deserto é lugar de quebrantamento. O Senhor quer quebrantar o seu coração nessa noite. Ele quer afofar aquilo que está duro, aquilo que está impedindo a vontade dele de se manifestar na minha vida, na sua vida, na minha vida e na sua, amados. Ele quer dizer para você que existe uma Canaã, que Ele está tirando você do Egito e que no deserto Ele está trabalhando na sua vida. Ele quer te atrair para Ele. E é lá no deserto que você vai encontrar Jesus de uma forma muito mais profunda. É lá no deserto que você vai poder provar do sobrenatural de Deus, te dando condições de superar, de dar mais um passo, de avançar. Porque é na fraqueza, como diz Paulo, é na nossa fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa. É na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É na fraqueza que os milagres de Deus acontecem. É na fraqueza que o sobrenatural de Deus acontece. Permita-se viver o deserto. Permita-se se ver fraco. Permita-se viver sem condições de resolver nada.
Porque é nesse momento que Jesus vem. É nesse momento que Ele te traz o tabernáculo. É nesse momento que o milagre acontece. É nesse momento que você passa na prova, que você é aprovado. E é nesse momento que você chega em Canaã. Amém, meus queridos? Então, só para concluir, o Senhor tem essa palavra para te dar hoje. Não olhe o deserto. Quero desafiar o teu coração. Você que tem chorado, você que tem perdido a esperança, o Senhor tem de ser para você. Há uma Canaã para você. O deserto é só uma fase onde eu me manifestarei, onde eu vou provar o teu coração, onde eu vou limpar o Egito do seu interior. Porque quando chegar em Canaã, você vai glorificar o meu nome. Você vai ser referência para o mundo aí fora, carente de pessoas que têm o meu caráter, de pessoas que verdadeiramente vivem o meu evangelho. Eu quero te desafiar essa noite. Se você entende que Deus falou com você, quero te convidar a ficar de pé. Deus falou com você, meu querido, de uma forma ou de outra, vem aqui à frente, nós vamos orar. Nós vamos orar e você vai falar com Deus. Vem até aqui, feche seus olhos, fale com o Senhor, coloque o seu coração diante dele. Se você tem andado cansado das lutas, se você tem andado cansado das dificuldades, se há um problema que talvez você acha que não tem solução, se você não tem visto saída, se você tem se angustiado, se você tem se entristecido, se você tem se magoado, se você tem se sentido pesado, fala com Deus, entrega tudo isso ao Senhor. Entrega para Ele. Ele diz para você: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Entrega para o Senhor esse peso. Entrega. Enquanto nós louvamos ao Senhor, você vai entregando. E permita que o Senhor vá ministrando no teu coração. O Senhor quer quebrantar o teu coração. Se você sentir vontade de chorar, chore. Põe para fora. Deixa o seu sentimento aflorar. Aqui você não precisa se esconder. Porque o Senhor quer. Ele sabe o que está no teu coração. Ele sabe o que te preocupa. Ele sabe o que te inquieta. E Ele quer que você traga para Ele. Traga para Ele. Amados, eu quero que você olhe para o outro lado agora. Se você tinha perdido a visão, o Senhor disse para você nessa hora, como aqueles discípulos, quando Jesus disse para eles: atravessa o mar, atravessa o mar, porque lá tem algo para vocês. E eles obedeceram ao Senhor e atravessaram. Mas no meio da caminhada eles sofreram uma tempestade. E naquele momento eles perderam a visão. E o Senhor está dizendo para você: não perca a visão, porque eu estou do outro lado. Eu vou te levar para o outro lado. Você não vai afogar nesse rio. Você não vai afogar nesse mar. Você não vai se perder nessa prova.
Não vai. Confia. Confia em mim. Eu vou te levar para um outro lado. Eu vou te levar para um outro nível. Deus está te levando para um outro nível. Ele está levando essa igreja para um outro nível. Ele está te conduzindo para um outro nível, para uma nova dimensão espiritual. Porque Ele quer que você resplandeça a glória dEle. Mas para isso, você precisa confiar. Você precisa descansar. Você precisa somente seguir em frente. E Ele diz para você: eu estou lá do outro lado te esperando. Mas eu também estou aqui. Eu estou agora no barco. Eu estou no barco. Eu estou no barco. Confia. Descansa. Porque eu, Jesus, me entreguei para te dar a vitória, para te conduzir em triunfo. Você é meu escolhido. Você é minha escolhida. Eu te separei. Eu te escolhi. E não para você morrer no deserto, se é assim que você tem pensado. Hoje o Senhor diz: pense como Caleb. Pense como Josué. Tenha a visão de Josué e de Caleb. E enfrente o seu deserto na sua fraqueza, mas na minha força, porque sou eu que venço as suas lutas. Aleluia, aleluia. Pai, eu quero colocar cada vida aqui, Senhor, diante de Ti, a começar de mim, Senhor. Cada vida, nós nos colocamos diante do Senhor e Te agradecemos, Senhor, por ser um Deus fiel, por ser um Deus que tem promessas para nós, que tem Canaã para nós. E obrigada, Senhor, que o Senhor gere em cada coração fé, gere Canaã no coração de cada um de nós, Senhor, e que nós possamos enfrentar os nossos desertos, Pai, na Sua força, no Seu poder, na Sua dependência. Nos ajude a não desistirmos, a não desanimarmos. Que o Senhor possa falar como o Senhor falou: Caleb e Josué podem entrar em Canaã. O Senhor possa falar de cada um aqui, Deus. Que cada um aqui, Senhor, que o Senhor possa olhar para cada um e dizer: esse vai entrar em Canaã, essa vai entrar em Canaã, porque perseveraram na minha presença. Nos ajude, Senhor. Nós queremos ser Caleb, nós queremos ser Josué, mas precisamos de Ti, Senhor, em todo o momento. Precisamos de Ti. Aleluia. Glória a Deus.